10h47, de volta com o CBN Campinas, hoje com o News Truck da CBN, aqui no Centro de Convivência, na Praça do Centro de Convivência Cultural. E neste momento a gente tem a participação da deputada Érica Malunguinho, que hoje também vai fazer uma visita aqui à cidade de Campinas e a quem a gente agradece pela entrevista. Bom dia, deputada. Obrigada pela participação no CBN Campinas. Bom dia, Rádio CBN, bom dia, Campinas. Estou super contente de mais uma vez nessa cidade tão importante aqui de São Paulo, polo cultural, artístico, intelectual, que sim merece muitos olhares atentos e preciosos, né, do governo do estado de São Paulo, do poder público como um todo. A senhora vai estar aqui hoje na cidade de Campinas, né, à tarde, para visitar alguns dos locais para quem a senhora destinou emendas parlamentares. Uma dessas instituições é a instituição das promotoras legais populares, que é um projeto importante porque são mulheres, né, que são formadas aí com noções de direito para poderem serem multiplicadoras dos direitos básicos para a população, especificamente nas regiões mais periféricas. A senhora tem acompanhado esse trabalho aqui em Campinas e no estado, um trabalho tão importante para que esses direitos cheguem lá nas regiões mais difíceis da cidade, uma cidade como Campinas, por exemplo, tão grande, né, e com tanta, infelizmente, desigualdade social? Esse tema é um tema muito complexo, né, que requer muita atenção, como eu falei anteriormente, e o trabalho das promotoras legais, ele é essencial. Todo trabalho de base, ele é muito importante. Todo trabalho que olha diretamente para a população mais pobre, mais vulnerável, porque são essas pessoas que são as interlocutoras, objetivamente são as interlocutoras das ações, das escutas e da assistência necessária à população mais pobre, vulnerável, e incentivar o governo, não só, eu enquanto deputada, mas o Poder Executivo, ele deve estar de olho nisso, ele deve estar próximo, investindo, cuidando para que esses serviços permaneçam fortes e atuantes. Repito, todo trabalho de base, todo trabalho que tem a perspectiva de cuidar, né, de agir e de movimentar as questões para a população mais pobre e vulnerável, ele deve ser sim, muito valorizado, e nesse sentido a nossa emenda vem nessa perspectiva de apoiar essa ação que é tão importante. Deputada Érica Malunguinho, é André Berenguel aqui, um bom dia para a senhora, prazer em tê-la aqui no CBN Campinas. Ainda bem que a senhora vem no período da tarde, viu, aqui para o município, porque a gente já informou aqui que o Dória ainda nem chegou no centro de Campinas, mas já bloquearam cruzamentos para pedestres e veículos para a chegada do governador de São Paulo. Mas esse é um outro assunto que a gente trará mais tarde aqui na programação. A senhora falou agora com relação a essa necessidade desse foco, né, maior aí em prol da justiça social para a camada de maior vulnerabilidade. E com essa pandemia que já dura aí cerca de 1 ano e meio, a gente viu esse agravamento, essa dificuldade maior em a busca e também assistência social, assistência médica com relação a essa camada mais desprovida. Como que a senhora analisa essa situação e como buscar recuperar, né, a condição aí de saúde e correr atrás mesmo do prejuízo nessa questão da saúde dessa parcela da população? Bom dia. A pandemia, ela efetivamente, ela desvelou, ela tirou o véu que tinha sobre as desigualdades que estavam muitas vezes escondidas. O que acontece na situação da pandemia é uma intensificação, sim, amplia a pobreza, a miséria, a fome, a falta de trabalho, mas esses são problemas de ordem histórica no Brasil, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, e o poder público, não só o poder público, eu digo mais, a sociedade civil organizada, a sociedade civil, ela precisa se mobilizar e entender que enquanto nós tivermos essa distopia, as desigualdades e todo esse abismo social, nós não temos como evoluir enquanto sociedade, nós não temos como caminhar enquanto sociedade, enquanto
houver desigualdade. E o que eu penso, né, daqui para frente, na verdade o que eu penso daqui para frente é o que eu penso daqui para trás, né, desde sempre, é que o investimento maciço do poder público tem que ser nas populações mais pobres e vulneráveis. A gente tem que entender que a economia não é uma entidade paralela e externa às pessoas. Economia é gente. E se você tem uma população que tem acesso à renda, que tem acesso a trabalho, essa população, ela vai movimentar a economia, ela vai se alimentar, ela vai pagar o seu aluguel, ela vai comprar vestuário, ela vai consumir. E, obviamente, isso faz com que o motor da economia e essa macroeconomia, né, essa economia que até muitas vezes abstrata para muita gente, ela também começa a funcionar. Então, chega a ser egoísta e extremamente tacanha uma visão de economia que não pense primeiramente nas pessoas, e como a redistribuição de renda tem um papel fundamental nesse processo. Porque se a gente tem uma camada da população que não tem acesso à renda, obviamente isso gera problemas sociais de todas as ordens, inclusive em termos de violência, que desestrutura todo o ciclo produtivo, né? Que desestrutura, na verdade, a sociedade como um todo. Então, investir em pessoas, investir para que as pessoas saiam da situação de vulnerabilidade e de pobreza é um investimento no país, na sociedade como um todo. Isso volta de forma muito positiva como uma cidade, como um estado, como um país de uma sociabilidade saudável. Agora precisa largar a mão dessa mente tacanha, egoísta, individualista, que só pensa numa forma de economia quase que abstrata e que está centrada no mercado financeiro e não observa fluxos cambiais e não observa objetivamente o que interessa, que são as pessoas. Ainda falando sobre os impactos da pandemia, a gente sabe que essa crise, né, que a gente vive hoje, e especialmente essa crise que levou ainda mais gente à situação de pobreza e extrema pobreza, a pandemia e os efeitos, por exemplo, na inflação, são ainda mais cruéis com as pessoas mais vulneráveis. Coloca os vulneráveis numa situação de maior vulnerabilidade ainda. E dentro desses grupos está, por exemplo, o grupo de mulheres, o grupo de pessoas trans, a senhora que é a primeira parlamentar trans eleita, né, a ocupar um espaço na Alesp. Como é que a gente consegue, né, e como ampliar essa visão e esse olhar para essas pessoas, especialmente, por exemplo, para as pessoas, né, que são LGBTQIA+, porque esses ainda, né, por participarem desse grupo, integrarem esse grupo, ficam ainda mais à margem da sociedade. A questão é muito simples, mas é difícil de acessar, né, do poder acessar. É simples, a questão se chama sensibilidade. A questão é sensibilidade, a questão é olhar para as pessoas como pessoas. A gente tem grupos historicamente vulneráveis, e aí eu estou falando de vulnerabilidade em muitos sentidos. Eu estou falando de exclusão que gera empobrecimento, que gera apagamento e que gera morte. Né? O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo, e esse apagamento, essa exclusão histórica está presente na população LGBTQIA+, está presente na população de mulheres, está presente na população negra e indígena. E se você soma esses elementos, por exemplo, eu sou uma mulher negra, transexual, é óbvio que esse conjunto de opressões e de exclusões se potencializam sobre o meu corpo. E como é que eu vejo isso? Qual é a chave para a resolução disso? É simples, é sensibilidade e olhar as pessoas com as humanidades que lhes cabem. Né? As pessoas, elas são passíveis de direitos e deveres, elas devem ter suas humanidades garantidas, independente das suas condições étnicas, de gênero, né, de geográficas, de território. Então, a grande questão é essa, é uma questão de sensibilidade, né, a questão de olhar para as pessoas como pessoas e, obviamente, construir políticas
afirmativas em relação ao rompimento dessas condições que foram dessas pessoas que foram colocadas em situação de desigualdade. Está previsto na Constituição Federal, né? De tratar os desiguais com desigualdade. Eu sei que o texto não é muito bom, mas quer dizer sobre reparação. Então, se você tem um grupo que historicamente foi condicionado a uma condição de vulnerabilidade, de pobreza, de exclusão, falta de trabalho, de acesso às oportunidades, o poder público tem a obrigação de fazer políticas de reparação, de compensação, políticas afirmativas, assim como a gente viu e que infelizmente ainda gera alguma polêmica no Brasil, que é a política de ações afirmativas por meio das cotas raciais e sociais nas universidades brasileiras. Isso faz uma total diferença para o futuro do país, entendendo que você tem a inclusão aí de uma população preta que não tinha acesso à universidade por já participar de um ciclo escolar, né, no ensino médio, ensino primário, etc., já complexo, né, no sentido de precarizado, e quando essas pessoas conseguem acessar a universidade, elas têm a garantia, a oportunidade, né, de garantir uma formação acadêmica, uma graduação que pode trazer uma boa inserção no mercado de trabalho. Vale a pena dizer também que essas políticas afirmativas, elas não, ao contrário do que o estereótipo, do que o senso comum diz, elas não causam danos às instituições, às universidades. Está mais do que provado por todos os estudos que os alunos cotistas têm desempenho igual ou superior aos não cotistas. Então, assim, da forma que a gente construiu políticas afirmativas nas universidades e alguns outros serviços públicos, é fundamental que haja continue essa política de afirmação em relação a outros grupos. A equidade de gênero, idem. Então, a gente tem visto como a legislação eleitoral tem se movido para isso, no sentido de garantir representatividade feminina dentro dos parlamentos, obrigando os fundos partidários, né, a terem distribuição de verba equânime entre homens e mulheres. Então, esse é um processo que precisa ser aprofundado. Para a gente efetivamente exercer e viver a democracia, a gente precisa oferecer oportunidades iguais. As pessoas precisam partir do mesmo lugar para que elas possam exercer, né, a democracia. A gente tem falado muito de democracia. Democracia é sobre perdas de direitos, sim, a gente tem que lutar para que não percamos direitos, mas que também conquistemos alguns que não foram garantidos para alguns grupos, como LGBTs, mulheres, indígenas e população preta. Deputada Érica Malunguinho, que hoje visita aqui a cidade de Campinas, muito obrigada pela entrevista e pela participação no CBN Campinas. Eu que agradeço, estou aqui me movimentando, às vezes eu fiquei um pouco aérea, desculpa, mas é que eu estou me movimentando aqui para já partir de São Paulo e conseguir chegar bem tranquila em Campinas. Vou fazer algumas visitas, vou no Hospital da Mulher, no Hospital das Clínicas e visitar a Cidade da Terra, das promotoras populares. Então, foi uma pena que eu não consegui ir na Fazenda Roseira, que é um espaço cultural muito importante que tem aí nessa cidade, que eu amo muito. Obrigada, deputada. 11:01, daqui a pouco a gente volta.